seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Perotto e hoje nós vamos falar sobre a sessão de newborn aqui nos nossos estúdios. Para começar, eu gostaria de falar um pouco com as mães, que têm intenção de fazer essas fotos de recém-nascido. Primeiramente, é necessário que você escolha, é importante que você escolha um fotógrafo que entenda um pouco sobre a fisiologia do bebê e sobre as fases do sono do bebê. É muito importante entender sobre esses dois assuntos para que esta sessão a gente consiga fazer essa sessão juntamente com o pai, porque essa sessão ela não depende só do fotógrafo, mas ela depende do fotógrafo juntamente com os pais, com o papai e com a mamãe, que vai nos ajudar nessa sessão de fotografia, já que o bebê, por ele estar nascido há poucos dias, ele ainda não está imunizado e os pais e o bebê ainda não têm uma rotina. Então tudo está sendo construído junto, e assim também é a fotografia de newborn, que precisa ser construídas junto com os pais que vão nos ajudar. Bom, como que o papai deve proceder e a mamãe deve proceder? Aqui no nosso estúdio a gente costuma fazer os bebês de 5 a 12 dias. Por quê? Por causa mesmo desta fisiologia, por ele ser muito maleável, pelas suas articulações ser muito molinhas, e aí a gente conseguir fazer todas aquelas poses que eles ficam uma fofura, aquelas poses de bolinha, aquelas coisinhas assim bem fofinhas que dá até vontade da gente morder. Nós conseguimos fazer isso pela própria fisiologia do bebê. Às vezes, olhando a foto, a gente vê o pezinho quase encostado no queixo, a gente fala, nossa, isso está desconfortável para o bebê, Porque é uma pose, parece desconfortável. Mas a gente pode garantir que essa pose é muito confortável para o bebê, porque dentro do útero era assim que ele ficava. Então, quando o bebê se encontra naquela posição, ele está assim confortável, se sentindo acolhido dentro do útero. E por isso que a gente consegue fazer essas fotos. E também nós respeitamos bastante o próprio bebê, porque cada bebê é diferente um do outro. Então a gente respeita, porque tem alguns bebês que não conseguem fazer algumas poses, porque lá no útero ele não reagia daquele jeito, então para ele é mais difícil. Então nós respeitamos, não porque acontece alguma coisa diferente com o bebê, nossa, o bebê não faz porque ele tem algum problema, não, é porque é próprio de cada pessoa. Vai de bebê para bebê, e nós respeitamos todo esse andamento, essa fisiologia. E também assim, usamos técnicas para acalmar o bebê. Então, quando a mamãe chega no nosso estúdio, a primeira coisa que a gente fala para a mamãe, esse sofazinho que está aqui atrás é para você. Por quê? Porque se o bebê fica muito próximo à mãe, pelo fato do cheiro do leite e o próprio cheiro da mãe, ele reconhece, e aí a gente não consegue acalmá-lo, principalmente porque tem bebês que têm a sucção muito aguçada, então você encosta a mão na bochechinha e já vai procurar o mamar, porque ele já sabe, ele sente o cheiro. Então nós precisamos, durante a sessão, aqui no nosso estúdio, normalmente, eu pego o bebê assim que a mamãe chega e eu vou aqui pro cantinho pra gente começar a sessão. A mamãe fica sentada aqui e eu só dou o bebê de volta pra mamãe no final da sessão, ou se ela precisa amamentar esse bebê durante a sessão. Alguns bebês, eles são amamentados durante a sessão e outros não. Depende muito do tipo de amamentação que o bebê tem, e também do tipo do bebê, e até se ele é menino ou se ele é menina. Também influencia bastante. Quais os procedimentos que nós fazemos? Eu sempre peço para as mães trazerem a chupeta do bebê, caso ele chupe, ou o seu suplemento, caso o bebê seja amamentado não só pela mãe, mas também
pelo suplemento complementar, uma mamadeira que a mamãe traga para o estúdio. E só isso, né? Porque o restante das roupinhas, dos wraps, dos potinhos, todos que nós temos, são todos utilizados aqui do estúdio. Então a mãe não precisa se preocupar com roupa, com nada de coisas desse tipo. E também é muito importante que a mamãe saiba que o nosso local ele é todo higienizado, né? Todos os panos que nós trabalhamos, aqueles paninhos que a gente coloca, os pelinhos que a gente coloca, os potes que nós utilizamos, os wraps, os props, todos eles são higienizados para que o bebê para que não tenha perigo de contaminação nenhuma para o bebê. Também é muito importante da gente saber se o bebê está bem, se ele não teve nenhum problema, né? Até no dia da sessão, para que é importante que ele esteja saudável, que ele esteja bem e que esteja tudo em ordem em casa. Algumas outras coisas assim que nós costumamos falar para as mães aqui no estúdio, principalmente, é sobre o tempo do bebê, que é de 5 a 12 dias. Então, quando a mãe vem fotografar de gestante, a gente já fala: mamãe, nasceu o bebê, você manda uma mensagem pra gente, você entra em contato falando: olha, nasceu, para que a gente possa agendar o dia certinho que for melhor para a mamãe e que encaixar aqui no nosso estúdio, porque é uma sessão demorada, não é uma sessão como de acompanhamento, que nós demoramos 20 minutos, meia hora, 40 minutos, depende da criança. A sessão de newborn, ela dura um pouco mais. Então, em torno de 1h30 a 3h30, mais ou menos, nós utilizamos para fazer. Vai depender muito do bebê, se ele dorme, se quando a gente vai trocar a posição ele acorda, se ele faz xixi, se ele faz cocô, porque a maioria das vezes, a maioria do tempo ele está peladinho, então se ele faz xixi ou faz cocô, ele faz nos objetos que nós estamos utilizando para fotografar, e aí a gente não para, não continua essa sessão vamos supor, com aquele paninho molhado. Então assim que ele faz xixi a gente já para, já retira tudo, monta outro cenário e aí embala o nenê novamente para dormir, para a gente continuar a sessão. Então isso vai durando um tempo. E como essa sessão é uma sessão única, né? Porque depois mais para frente você não consegue fazer mais, então nós fazemos mais trocas de roupa e isso também demanda algum tempo mais com esses bebês. Então todas essas coisas são importantes que a mamãe saiba, né, e que ela conheça, e em parceria conosco a gente se junte para fazer essa foto, que é uma lembrança muito linda e que não prejudica o bebê, não tem problema nenhum para o bebê. Outra coisa que eu lembrei, que muitas mães, que há algum tempo apareceu na televisão falando sobre o flash, que o flash irrita o olho do bebê ou que queima a retina. Isso não é verdade, tá? Mesmo porque para a gente trabalhar com o flash, além do softbox que a gente usa, que é uma caixa preta com um pano para amenizar mais a luz, a gente ainda usa outros panos, que é para a luz chegar no bebê bem pouquinha, na verdade só para iluminar. Alguns fotógrafos trabalham com luz contínua, ou a luz de janela, ou algum ambiente aberto. Eu gosto de trabalhar no estúdio sem luz, né, sem luz externa, somente com a luz do flash, é um flash só. E eu gosto de trabalhar com esse tipo de luz porque é uma luz que a gente tem mais controle e que a gente suaviza o tanto que a gente gosta, o tanto que a gente prefere, que a gente acha que fica legal na foto, né? O que trazer? Nada, mamãe não se preocupa em trazer nada a não ser a chupeta e a mamadeira, um complemento caso o bebê consuma. Bom, eu acho que é isso que a mamãe precisa saber, e se você tiver alguma dúvida você pode escrever aqui embaixo também, que a gente vai responder com muito carinho. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos para a nossa sessão. Lembra que eu falei que a gente tinha gravado alguns momentos da sessão de newborn e eu vou passá-los agora para vocês verem como funciona. E mais pra frente, um pouquinho mais pra frente, nós vamos fazer outros vídeos. Nós já temos até outro vídeo pronto que nós vamos editar agora,
e eu vou falando durante a filmagem, durante a sessão, o que nós estamos fazendo. Nesse primeiro vídeo que nós vamos passar agora, você vai ver como que é uma sessão de newborn aqui nos nossos estúdios. Espero que vocês gostem.
curtiram o vídeo, viram como que é o processo todo que nós fazemos nessa foto de newborn. Espero que as mães tenha esclarecido um pouco para as mães como que funciona, como que são as técnicas. Vocês observaram que a gente usa algumas técnicas para acalmar o bebê, além do sonzinho que fica no radinho que imita o som do útero. Nós fazemos aquele chiadinho no ouvido do bebê que ele sempre se acalma, porque ele está habituado, ele ainda se lembra, claro, porque ele é pequenininho, ele está habituado a este som que acalma o bebê, que inclusive a mamãe pode fazer em casa durante o restante do tempo. Quando o bebê está um pouco agitado, ela pode fazer aquele chiadinho no ouvido dele, que com certeza ele vai se acalmar. Eu gostaria de falar também sobre o clamp. Eu não sei se vocês conseguiram ver na filmagem, mas o bebê tem o clamp, que é aquele negocinho amarelo, às vezes branco, que vem preso no biguinho do bebê. Ele não precisa ter caído, tá? O biguinho do bebê não precisa ter caído para ser feita a sessão. A sessão pode ser feita com o clamp. Não se preocupe se o bebê está amarelinho, porque isso acontece. A maioria dos bebês estão amarelinho, eles têm acne neonatal, que são aqueles pontinhos brancos no rosto. Não tem problema, às vezes vem bebês escamando, né, que eles já estão soltando a pelinha. Não tem problema também, porque depois na edição a gente corrige esses problemas que não são do bebê, mas que são do tempo que ele está. Não tem problema nenhum. Você pode trazer o seu bebê fotografar mesmo com tudo isso, porque depois na próxima produção a gente arruma todas essas coisas, com exceção do clamp, que ele já fica escondido já durante a sessão. Lógico que nós tomamos um pouquinho mais de cuidado quando o bebê está com o clamp, porque às vezes pode enroscar na roupinha ou no pezinho, então a gente sempre toma um pouco mais de cuidado, mas ó, fica tudo jóia, tudo beleza, tranquilo, não tem perigo nenhum, a temperatura é apropriada para o bebê, portanto, você pode trazer o seu bebê para fotografar conosco. O vídeo fica por aqui hoje, nós mais pra frente faremos outro sobre o newborn, mas por enquanto é só isso aí. Vamos nos ver no próximo vídeo, até mais, tchauzinho!